olhar adiante, abrir-se para novas experiências, reinventar-se e buscar mais propósito. No ar, trajetória. Você já imaginou descobrir que você não é filho biológico dos seus pais? Pois é, minha entrevistada dessa noite viveu essa experiência e é sobre isso que nós vamos hoje conversar com a Luciana Menias. Conta para nós, desde o início, né? Em que momento você se deu conta, você soube que você não era filha biológica daquela família? Pois é, Gi, olha só. A minha adoção aconteceu na década de 70, numa época muito diferente do que é hoje. E em que era, se fosse hoje, seria considerado ilegal, né? Até criminosa. Mas naquela época não existia uma lei como há hoje, né? E a minha mãe não teve a orientação, né, para fazer o processo de forma adequada, que era procurando uma vara da infância, né? Em alguns casos isso acontecia na época, mas na maioria não. Na maioria das vezes as pessoas queriam exercer a maternidade, a paternidade e recebiam uma criança e registravam como filhas naturais, né? E foi o que minha mãe fez. Né? Ela, no desejo de ser mãe de uma menina, porque ela já tinha tido filhos homens. Isso, ela tinha tido um filho. E foi encaminhada de alguma forma, né? Eu fui encaminhada de alguma forma, e aí a gente sabe que nada é por acaso, né? Foi encaminhada de alguma forma até ela. E ela me recebeu e me registrou como filha natural. Né? Então, no meu registro não consta absolutamente nada, na minha história não consta absolutamente nada da adoção. Mas a minha mãe, embora ela não tivesse esse conhecimento, sempre foi uma mulher muito sábia, né? Eu acredito que assim, muito honesta, muito verdadeira. Então ela nunca escondeu isso, né? Em momento algum. E quando eu tinha por volta de 5, 6 anos, em que a criança começa a perguntar de onde eu vim, como é que nasce um nenê, né? Alguma coisa tipo, na minha época era assim, nessa idade que acontecia, eu me lembro de fazer essa pergunta e ela me botar sentadinha no colo dela. Eu lembro da cena, do espaço onde a gente estava, ela me colocar sentadinha no colo dela e dizer, olha, os nenéns, os bebês vêm da barriga da mãe, mas você não nasceu da minha barriga, você nasceu da barriga de uma outra mulher, só que ela não pode ficar com você. E aí eu é que fiquei com você, né? Eu me tornei sua mãe. E aquilo pra mim foi suficiente, né? Dali, para aquele momento, aquela resposta, aquela informação bastou, né? E ok. E aí, à medida que eu fui me desenvolvendo, aí eu voltava até ela para perguntar as coisas que eu queria saber e que era de direito saber. E ela nunca negou nenhuma informação, né? O que ela não sabia, ela dizia que não sabia, né? Em algum momento, seja mais para frente, na adolescência, juventude, você teve curiosidade, necessidade de procurar e conhecer a sua família biológica? Pois é, isso aconteceu muito tardiamente. Passei a minha infância tranquila, até eu assim, né? Eu me gabava porque eu tinha 2 mães, né? Eu não incluía muito o pai, não. Eu aprendi a incluir o pai, que é alguma coisa muito importante depois de adulta. Mas pra mim bastava ter 2 mães, né? Pai eu achava que eu tinha um só. E aí eu me casei, tive o primeiro filho. No segundo filho, na segunda gestação, é que esse filho nasceu muito diferente de mim e do meu marido, fisicamente, né? Então o primeiro nasceu assim como eu, como meu marido, né? Branco, de cabelo castanho, olho castanho, ok. O segundo nasce loiro, de olho verde. E aí, aquilo pra mim foi uma surpresa, porque eu me olhava no espelho e imaginava, na minha fantasia infantil ao longo da minha vida, que a minha família biológica era assim, né, indígena, descendente de alguma tribo. Isso, alguma coisa assim. E detalhe, né, eu sou branquinha assim porque eu tenho vitiligo, né, porque quando eu era criança, eu era assim, bem mais morena, né, então se eu tomasse sol, eu ficava morena, assim. Índia mesmo. Índia mesmo, cabelo escorrido e pele morena. Eu falava, gente, eu imaginava a minha família biológica assim.
E nessa gestação, nesse parto, eu já tinha 29 anos. Eu falei, não é possível, tudo que eu construí a vida inteira foi uma enganação. Não era isso, essa não era a verdade. Aí eu quis ir atrás. E ela foi comigo, né? E os filhos já estavam um pouco maiorzinhos, e ela foi comigo para tentar resgatar essa história, sabe? Mas a gente não teve sucesso, né? Nós não encontramos, assim, absolutamente nada, porque não tinha registro, né? Então nós até tentamos o hospital, que eu tinha nascido, mas tem tanta história em torno disso. E aí, então, nesse momento eu quis muito saber, né? Para saber sobre isso. Mas depois chegou um momento que eu falei, bom, se Deus não me trouxe, né? Certamente é porque não preciso dessa informação, né? E não é importante saber, né? Só que mudou já o meu conceito. Então eu imagino que deve ter alguma coisa lá assim, de loiro, ruivo, né? Alguma coisa assim, né? De tribo indígena? Acho que não. Não, alguma coisa deve ter, né? Lu, e esse porquê? Em algum momento, em alguma fase, te incomodou? No sentido de você se sentir não desejada? No sentido de você ter que buscar, assim, se curar de algum processo de rejeição? Em algum momento esse porquê eu fui entregue, né? Ele te incomodou? Eu penso que de uma forma consciente não, né? Como eu te disse, sempre lidei muito bem, de forma muito tranquila. Então essa questão da rejeição e do abandono, eu não tenho dúvida de que me acompanha, às vezes no meu perfil, no meu desenvolvimento, porque acompanha. Se a gente for investigar em terapia, a gente descobre. Mas conscientemente, né? De falar assim, eu sinto que alguém não me ama, eu sinto que essa família não me quer, eu sinto que coitadinha de mim, né? Nunca, Gi, nunca. Até porque, não sei, eu sempre me senti muito pertencendo à minha família adotiva, sabe? Eu e meu irmão, assim, ele que é consanguíneo, né? Eu que vim pela adoção, né? A gente é, assim, bem ligadinho, não tem problema nenhum, em nenhum momento eu senti, né, qualquer problema nesse sentido. Você acha que você não teve esses conflitos? Você acha que foi pela forma como tem alguma coisa, você acha que pode ter alguma coisa a ver com a forma como a sua mãe lidou, assim, desde o início, com transparência, respondendo tudo, contando tudo? Você acha que pode ter alguma coisa a ver ou não? Gi, eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta. Por quê? Eu entendo que uma criança, ela se desenvolve de forma segura, saudável, se tiver bons adultos para orientá-la, sabe? Por quê? Porque criança chega no mundo e tem que aprender. Ela entra em contato com seus sentimentos, com suas emoções, com seus pensamentos, e ela tem que processar e elaborar isso. E sozinha, ela não dá conta, muitas vezes, de fazer isso. Então ela precisa de adultos que a ajudem. Não significa adultos 100% preparados, mas que ofereçam para ela aquilo que ela necessita. Toda criança, isso é fato. Quando os adultos em torno são sinceros, verdadeiros, amorosos, sabe? Principalmente nessas questões, eu acho que isso traz um certo equilíbrio, uma certa serenidade. Por quê? Eu vejo isso. E é engraçado que eu nunca tinha pensado, nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. Né? Mas é muito interessante pensar nisso. Tudo que eu perguntei à minha mãe, ela respondia. E de uma forma tranquila. E eu digo isso como mãe, né? E digo isso para as mães, para os pais. Se você não sabe a resposta, diga para o seu filho, eu não consigo te dar a resposta nessa hora. Se você tem medo de dar a resposta, diga, nesse momento eu estou com medo de falar sobre esse assunto, nós podemos conversar depois? Eu vou tomar uma água, me deixa respirar um pouco, aí a gente senta e conversa. Falar desse assunto me aflige. Qual o problema de dizer isso? É muito melhor, não é? Então, assim, minha mãe acho que nunca precisou dizer isso, mas é muito melhor quando a gente diz assim, olha, eu não tô pronto para falar nesse assunto, mas já a gente volta e conversa, tudo bem?
para você? Até porque isso é uma lição para os filhos. Eles vão saber que adulto, por mais que os pais sejam super-heróis numa fase, adulto também vai ser falível. Adulto também vai ter que se expor, que ser honesto, mas não vai deixar na mão, não vai mentir. Né? Isso é ético, isso é moral, isso é educativo, isso é amoroso. Entende? Entendi. Rejeição, então, você não sentiu. E preconceito, você sofreu em alguma fase? Seja na escola, seja na faculdade? Preconceito em algum aspecto você sentiu em algum momento? Você passou em algum momento? Eu não me lembro, né? Mas eu falo que a minha memória, eu costumo dizer que ela é ruim, mas eu acho que ela é até muito boa, porque me protege, né? Porque como eu não me lembro, então eu me sinto protegida, né? Eu não sou de lembrar, assim, de guardar as coisas. A pessoa fez alguma coisa que me desagradou muito, me ofendeu mesmo, mas daí algum tempo eu já esqueci, eu já tô tudo bem com a pessoa, eu passo pra frente, né? E acho que sempre foi assim, né? Então, assim, eu não me lembro de ter sofrido preconceito. Hoje eu tenho noção de que alguns termos que eram usados na minha época e que hoje às vezes a gente ainda encontra, eles são inadequados, né? Por exemplo, eu não era apresentada ou não se falava assim, ela foi adotada, não, era pega para criar, né? Então as pessoas falavam assim, essa é a filha que você pegou para criar? Esse era o termo. Tanto que a adoção vem de uma época em que realmente você pegava para criar, para te servir de servo. Criado em casa. Então era isso, né? Sim. Os primórdios lá da adoção era muito ligado a isso. Não era para você ter um filho, né? Era meio criado, assim. Então era esse o termo usado, pego para criar. Né? Então eu ouvia isso, mas isso para mim pouco importava, porque se quem me pegou para criar, né, tava sendo a minha mãe e tava tudo bem, qual o problema? Então não tinha problema nenhum, né? Hoje você entende que era de certa forma pejorativo, mas não te afetou? Não me afetou. Não te deixou marca? Não, de modo algum, né? De modo algum, né? Recentemente aconteceu um fato, recentemente, assim, depois de adulto, mas aconteceu um fato que eu falo, olha, como o preconceito existe, né? Alguém da minha família, assim, da classe de primos, né? Falou pra mim, falou assim, puxa vida, né? Olha só, você parece muito mais da família do que o seu irmão, né? Que é filho consanguíneo. Ele quis fazer um elogio, né? Tadinho, quis fazer um elogio, mas foi muito infeliz o elogio, né? Porque é como se ele dissesse, a gente esperava que você, por ter sido adotada, desse problema, né? Destoasse muito, não merecesse pertencer à nossa família. Foi mais ou menos isso, por trás da fala, e às vezes nem ele tem essa consciência, mas é um preconceito tão embutido, como se aquele que foi adotado não tivesse o direito de pertencer, como se aquele que foi adotado não correspondesse à família consanguínea, né? E aí, hoje eu ainda estava falando isso para minha filha, eu falei, filha, em toda a família, olha, sinto muito, em toda a família tem bandido, tem ladrão, tem vigarista, tem mentiroso, tem em toda a família. Se a gente for buscar nas nossas histórias, tem alguém que desviou. Quem de nós, né? Já não desviou em algum momento, já não errou em algum momento, né? Vide evangelho, né? Tira a primeira pedra quem estiver isento de qualquer pecado, não é? Então a gente entender, assim, que esse preconceito, ele existe, ele é embutido, né? Agora, por exemplo, a minha filha, né, eu tenho certeza que passou por preconceitos na escola, né? Porque além de tudo, além de ter sido adotada, é negra, né? E aí eu fui descobrir, porque até então para mim era tudo igual, mas eu fui descobrir que o racismo realmente é um fato, existe, né, com a adoção dela. Porque até então eu de verdade, para mim era tudo igual, não tinha problema nenhum, né? E eu descobri que existe. Você quis adotar porque você tinha 2 meninos? Ou era um desejo seu adotar? Era um desejo. Era um desejo. Não teve nada a ver com o fato de ter
querido uma Não, menina, não, como a sua mãe. Não, eu sempre quis, né? Eu acho que assim, é até um pouco, a gente acaba, aquilo que a gente recebe, a gente quer passar adiante, né? Eu achava muito legal e eu achava bacana, eu acho que eu me sentia tão grata, né? Pela minha mãe ter me adotado, né? E ter sido a minha mãe, meu pai, né? E tudo mais, e eu queria passar isso adiante, né? Então eu sempre dizia que eu gostaria de ter filhos naturais e adotivos, né, que viessem pela adoção, né? É errado falar filho adotivo, né? Porque adotivo não é adjetivo, né? É filho que foi adotado, né? E até são coisas que a gente vai assim se corrigindo, a gente tem tanto vício de linguagem, né? E eu queria ter filhos, mas eu queria que viessem também pela adoção, para passar adiante, né? E aí eu dizia assim, olha, a gente queria ter 4. E aí quando eu casei, meu marido concordou, eu disse, realmente, legal, vamos ter 4, né? Nós estamos com 3 ainda, eu acho que o quarto não vai chegar. Talvez, né? Vamos ter 4, né? A gente tem planos, né? A gente tem 2 biológicos e 2 pela adoção, né? A gente pensava assim, né? E a gente falava, bom, se tiver um menino, a gente adota uma menina, né? Se tiver 2 meninos, adota 2 meninas. A gente assim, meio que tentando equilibrar. Então, a adoção da nossa filha, ela já também assim, ela aconteceu em 2009. Então, de novo, até então não existia grupo de apoio aqui na cidade, né, nesse período. Sempre existiu o Vara da Infância, os processos de adoção aconteciam, mas inclusive legalmente existe uma lei de 2009, que é a Lei de Adoção, que é uma lei que complementa o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata de adoção e regulamenta a adoção no país, né? Trazendo inclusive a obrigatoriedade desses cursos preparatórios, né? Então essa lei dá uma modificada nos processos de adoção, prazos e tudo mais. Essa lei ela é promulgada em 2009, final de 2009. Eu não sabia nada a respeito disso tudo de adoção. Para mim, tanto que a gente, eu e meu marido, e aí a gente pensa assim, né? Nós éramos adultos, nível superior, ele era doutor, né? Então assim, eu já tinha especialização, mas a gente não entendia nada de infância. E aí eu imaginava assim, como é que eu vou adotar uma criança? Porque com a minha mãe, deu um jeito lá, ela conheceu uma pessoa que conhecia outra, que sabia que a pessoa queria dar. Pegou pra criar. Pegou pra criar, de boa. Mas e eu hoje, o que eu vou fazer? Eu vou ficar esperando, né? Na fila? Não é Como nem é que fila. é? Eu não sabia que tinha fila. Você não sabia que tinha fila? Eu não sabia. Tá. Eu não sabia de nada, juro, não sabia de nada disso. E aí eu imaginava o quê? Orfanato. Imaginava que tinha algum orfanato, né? Então lá as crianças que não têm família, então isso eu imaginava. Falava, mas como é que eu vou lá e vou escolher uma criança? Olha, eu não tinha noção nenhuma, Gi. E aí você não tem pra quem perguntar. Tanto que hoje eu entendo, tem gente que liga pra gente, né? E fala assim, eu queria saber, não sei o quê. Eu entendo, pode ser pergunta, mas assim, eu entendo, porque eu não sabia também. Não tinha noção disso. E aí eu imaginava, eu vou lá e vou escolher uma criança, que esquisito, como é? Como é que vai ser isso, né? Aí eu rezava, né? Eu dizia, olha Deus, aí a gente assim, né? A gente já tinha os 2 primeiros filhos, a gente tinha construído uma casa e a gente construiu a casa bem assim, o nosso quarto, o quarto dos meninos e um outro quarto que seria para as meninas que iriam chegar. Uhum. Era isso que a gente pensava, então a casa já foi estruturada assim, tinha espaço para adoção. Mas a gente não sabia como fazer. E eu falava assim, vou visitar esse tal desse orfanato, né? E eu me lembro até muito assim, é por Deus, né? A gente acabou de construir a nossa casa assim em janeiro de 2009, nós mudamos. Aí nós programamos assim em julho, nas férias de trabalho, escolares, a gente ia fazer essa visita. Que eu falei, de repente eu chego lá e apaixono por um, vou levar, como é que faz? Então em julho, porque eu imaginava que era assim. E aí aconteceu da gente ter um problema, eu adoeci. Passei as férias doente e não fui fazer essa tal visita de julho. Quando foi em setembro, meu marido estava na rua com um filho do meio, na época que era o caçula, né? Hoje é o do meio. E aí uma pessoa sofre um acidente e vai a óbito. Meu marido para socorrer esse acidente e essa pessoa vai a óbito. E junto dessa pessoa estava a filha, que é a nossa filha. E naquele dia ela entrou na nossa casa, né? Porque a gente foi assim, ajudar. Mas olha o nível da ignorância.
ele ajuda a socorrer um acidente, tem uma criança, ele não sabe que existe conselho tutelar, que existe vara da infância, que existe... não sabe nada disso. Nível superior, né? E eu também. E a gente ajudou, a gente acolheu, né? E sobreviveu o companheiro da mãe dela, né? Que ela identificava como pai, mas não era pai biológico, no acidente. E a gente acolheu esse companheiro e essa criança em casa. Ela ficou 2 dias em casa até eu me tocar, que tinha que avisar alguém, que afinal de contas estava com uma criança em casa, né? E aí foi feito o processo legal de comunicar conselho tutelar, de conselho tutelar visitar. E aí esse companheiro da mãe deixou ela conosco, né? Isso lá, frente às autoridades competentes, né? Ao judiciário, deixou conosco, sob a nossa guarda. Então a gente teve a guarda provisória, né? E no final ela ficou conosco, né? Ela foi adotada legalmente. Mas nesse processo que durou 2 anos, né? Isso tudo, aí a gente foi assim conversando e aí eu me tornei de certa forma amiga dessas profissionais, né? E eu sou assim muito falante, né? E tudo mais, e conversa, e aí elas começaram a falar, né, da importância, porque aí depois 2009, 2011, né, aí eu já tinha fechado o processo, aí elas acionaram a mim e a um outro colega que também já tinha feito uma adoção e falando pra gente se a gente não tinha interesse em começar um grupo de apoio à adoção, porque os grupos de apoio à adoção eram formados por pais adotivos que queriam trocar informações a respeito, né? Só que aí a gente não se contentou só com isso, a gente começou a procurar esse movimento. Elas nos apresentaram falando que existiam congressos, encontros, e a gente foi atrás, foi conhecer outros grupos, né? E tudo mais, e literatura, e trocar experiência, e o grupo foi crescendo e se tornou hoje como e está caminhando quase que sozinho, né? Hoje eu nem estou mais na diretoria diretamente, sou voluntária do grupo, mas não estou mais na diretoria. E aí o grupo cresceu e caminhou, entende? Então eu digo que com a chegada da nossa filha, né? E depois da adoção dela é que eu fui entender realmente o que significava a adoção, né? Que era um direito dela, que ela precisava ter uma família, né? Uma família segura, que a respeitasse, que a amasse, que considerasse a história dela, né? Que tivesse pronta para os desafios que iam surgir. E assim, eu não vivi isso, eu não fui preparada, né? Então, tudo aquilo que hoje eu sei e compartilho e oriento é porque muitas vezes eu sofri, né, nos processos. Eu acho que eu tive assim a bênção de ter sido muito bem orientada pela minha mãe. Então eu segui, né, muito intuitivamente na adoção dela. Então eu nunca menti. A gente conseguiu a foto da mãe dela. Então ela tem até hoje a foto da mãe dela, sabe, revelada lá. Então tem a fotinha lá da mãe dela, tá lá junto com o nosso álbum de família, tá a mãe dela junto, né? A primeira comemoração do Dia das Mães dela, eu levei a foto da mãe dela e falei, ó, você tá cantando aí lindamente, é pra nós duas, né? Porque ela e sou eu e ela também, né? Eu me emociono, assim. Porque eu acho que, assim, isso tem que ser preservado. Isso é história, direito dela. Então, eu sou mãe, não abro, né, mão de ser mãe da minha linda filha, terceira, né? Mas teve uma que veio antes, né? E infelizmente não pôde permanecer, não pôde ficar com ela, né? E graças a isso ela pode ser minha filha hoje, né? Então sou grata também, apesar da tragédia. Não gostaria que fosse assim, porque hoje eu a amo como filha, né? Então não gostaria que ela tivesse passado por essa dor, né? Mas foi assim, então eu tô disposta a ser mãe. Hoje, Lu, você consegue aplicar aquilo que você viveu na pele, inconscientemente, lá na sua infância, e o que você vive com ela. Você uniu as duas coisas. Porque com ela foi consciente. Sim. Né? Sim. Com a sua mãe foi inconsciente. Sim, com certeza. Né? Você consegue aplicar as duas coisas. Sim. Ai, que coisa linda, né? É isso, né? Eu acho que a gente vai, né, Gi? A gente vai construindo a nossa história, não é?
e se aproveitando e fazendo uso daquilo que a vida dá pra gente, aquilo que a vida traz. Eu acho que essa é a beleza da vida, né? Não importa muito o que a vida traz, mas o que a gente faz, né, com o que a vida traz pra gente. Se for tragédia, Que a gente aprenda, tome um aprendizado e perceba que há um sentido para isso também. Até no sofrimento, na dor e na tragédia tem um sentido. A gente sempre se pergunta, né? Às vezes está tudo ruim, a gente fala, qual o sentido da vida? O que eu posso esperar? Não, mesmo que estiver ruim, se quanto pior estiver, eu tenho que dizer o que a vida está esperando de mim nesse momento. Qual que a aí a postura? gente se posiciona como um agente, Isso, né? Como responsável. ativo. Isso. E não como Alguém que só... passivo, que está só recebendo. Exatamente, exatamente. Então eu falo assim, a gente deve se submeter, deve obedecer, eu acho que sempre à vontade de Deus, né? Então eu entendo assim, a gente se submete à vontade de Deus. É importante a gente se submeter à vontade de Deus, mas que a gente saiba compreender essa vontade, né? Porque Ele não quer o nosso sofrimento, Ele quer o nosso aprendizado, né? Então pode ser a tragédia que for, que eu extraia dessa tragédia algum aprendizado e transforme isso num sentido, que seja para falar para alguém, né? Que seja para passar adiante a experiência, que seja para sobreviver e dizer, olha, é possível. Dói, não tenha dúvida, dói, mas é possível, né? Então eu acredito muito nisso, sabe, Gi? Muito, muito mesmo. E é o que a gente, né, vai tentando viver, né, dia a dia. Coisa linda, muito obrigada, Imagina. Lu. Muito obrigada pela disponibilidade de vir. Muito obrigada pela disponibilidade, assim, eu acho que você foi muito além, né, do que a gente tinha preparado, né, para abrir, assim, para contar e para trazer revelações, assim, que a gente foi muito além, né. Pra gente é sempre uma alegria, de verdade, né? E falar de adoção, a gente pensa nisso, né? Nos milhões de crianças e adolescentes que estão por aí ansiando por uma família, precisando, crescendo em instituição de acolhimento, né? Então, eu não me sinto em momento algum constrangida ou envergonhada, né? Porque a gente faz isso pelas crianças e adolescentes que estão privados de família e que dariam qualquer coisa para ter alguém para chamar de mãe e para chamar de pai. Obrigada, Mas eu agradeço muito também essa oportunidade, né? E principalmente vocês abrirem a casa de vocês, o coração de vocês, né? Para ouvir e passar adiante essas histórias. Deus abençoe esse projeto de vocês. Amém. E certamente vai beneficiar muita gente. A gente se põe sempre à disposição e a vida traz, né? Aquilo que é preciso. Obrigada.